A paternidade é algo maravilhoso. É um presente de Deus para a vida de todos nós que somos homens. Só que, infelizmente, devido a todas as coisas que estão acontecendo no mundo, a visão e o conceito de paternidade e de ser pai, ela foi muito alterada, deturpada e destruída por Satanás. Muitos acham que ser pai é somente ser o genitor. Outros tantos acreditam que ser pai é ser apenas um provedor. Genitor e provedor. O provedor é aquele que dá todas as coisas, que supre todas as necessidades financeiras dos seus filhos. Muitos se satisfazem somente com essa função e somente com essa responsabilidade. Muitos pensam, eu já dou de tudo para os meus filhos, então já está bom. Mas ser pai não é somente isso. Ser pai envolve inúmeras responsabilidades. Ser pai envolve inúmeras funções, de acordo com a palavra de Deus. Ser pai é uma grande responsabilidade. E ser pai dá muito trabalho. Os pais aqui da nossa igreja sabem disso. Dá muito trabalho ser pai, não é verdade? Dá muito trabalho. Eu estabeleceria um salário só por nós fazermos essa função de sermos pai. Os irmãos concordaram. Eu gostaria de receber um salário só por ser pai. E as mães deveriam receber em dobro, não é verdade? Amém. Aí sim, para não ficar mal com ninguém, né? O pastor tem que fazer o meio de campo. Brincadeiras à parte, queridos irmãos. Mas o que acontece? Infelizmente, muitos homens têm fugido da responsabilidade de ser pai. Porque muitas vezes são pais jovens, muitas vezes são pais sem responsabilidade, muitas vezes são pais por terem idade, mas mesmo assim não amadureceram, e têm fugido dessa responsabilidade. Mas eu gostaria de dizer algo, que ser pai, além de ser uma responsabilidade muito grande, é também um presente, uma dádiva, um privilégio para todos nós que somos homens. Uma outra coisa bem importante, queridos irmãos, prestem bem atenção aqui. A função de pai, ela é dada ao homem. Apesar de as mulheres, muitas vezes, fazerem essa função, exercerem essa função na falta do marido por qualquer razão que seja, ou na falta do pai por qualquer razão que seja, essa é uma função dos homens, de responsabilidade dos homens, e é um presente para nós. Nós precisamos entender que nada substitui a figura do homem na paternidade. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu vou viajar para um outro país. A minha esposa, ficando com a minha filha em casa, ela pode tentar realizar todas as funções na vida da minha filha. Mas, pai, somente eu posso ser. Da mesma maneira que eu não posso substituir como homem a função da minha esposa como mãe. Foi algo que Deus estabeleceu no princípio para o homem e para a mulher. Portanto, ser pai é algo extraordinário. Ser pai é um presente magnífico dado por Deus. E aí as mulheres podem estar pensando agora, tudo bem, já que essa é uma função exclusiva dos homens, eu vou embora, eu não tenho que ficar ouvindo aqui. Mas calma, deixa eu falar algo. Vai ser bom para a sua vida também. Porque você vai, primeiramente, entender qual é a função do pai. Quando ele faltar por algum motivo, você vai ser esse pai que está ali presente. E o segundo motivo é porque ser pai é algo dado por Deus, está nas Escrituras. E nós precisamos suprir essa necessidade na vida dos nossos filhos. Mas, queridos irmãos, como eu falei aqui, ser pai é um presente de Deus.
E sabemos que todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus. E vejam que coisa fantástica e maravilhosa. Nosso Deus é Pai. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos sendo Deus por toda a eternidade. Deus sabe o que é a relação, o relacionamento de um pai com um filho. Irmãos, vocês sabem também que eu sou um pai coruja. Mas uma das minhas grandes alegrias na vida é ser pai. Ter essa possibilidade de chamar a minha filha, a minha Lívia, a minha pequena Lívia de filha. É tão bom. Mas para entendermos e aprendermos qual é o conceito correto de pai, nós precisamos ir para as Escrituras. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abram comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Porque hoje nós vamos aprender inúmeros conceitos a respeito da paternidade. E como todos nós podemos ser melhores pais. Abram comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que ele diz aí na palavra do Senhor. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Queridos irmãos, todos nós, como pais, podemos ser imperfeitos e somos imperfeitos. Por isso que precisamos aprender com o Pai das luzes diretamente, para que possamos ser bons pais aqui nessa terra, seja pai, mãe, e passarmos tudo que temos de ensinamento das Escrituras para os nossos filhos. Sendo assim, seremos sempre bons pais para os nossos filhos. Mas, de acordo com a palavra, e vejam que interessante, porque nas Escrituras, na Bíblia, inúmeras passagens trazem Deus como um pai que cuida dos seus filhos. E nós vamos passar por essas passagens, nós vamos passar por esses trechos aqui hoje. E nós vamos aprender o que é o conceito correto de ser um bom pai. De ser um pai na presença de Deus para os nossos filhos. De sermos bons pais, mães, para eles, na presença de Deus. E a primeira lição que eu gostaria de passar para os irmãos é que um bom pai sabe disciplinar os seus filhos. Vamos dar uma olhada comigo em Provérbios, capítulo 3. O irmão Vinícius também está trazendo aqui na tela. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Como o irmão Geraldo disse, os pais não podem educar os seus filhos, têm que educar os seus filhos sem mimimi. Então, um bom pai tem que saber disciplinar os seus filhos. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Ele diz aí: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades ou te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 10, os irmãos não precisam abrir, mas ele diz o seguinte aqui, ó. O Vini pode trazer aí na tela, por favor, Vini? Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 10. Suportem o quê? As dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata a todos nós como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, Deus nos disciplina porque somos filhos legítimos dele. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos.
Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Queridos irmãos, infelizmente, esse é um conceito que tem se perdido com o tempo. Porque as pessoas acham que amor é somente agradar o filho e fazer tudo aquilo que ele pede para nós. Mas um pai que ama também sabe disciplinar os seus filhos. Também sabe corrigir os seus filhos. E queridos irmãos, eu peço um pouco de espaço aqui para vocês, eu peço uma pequena licença, mas como um pai, eu preciso dar exemplos a respeito da minha filha. Minha filha tem 1 ano e 8 meses. E ela já está querendo aprender as coisas, ela é extremamente curiosa e ela gosta muito de olhar o que está no alto, o que está em cima da mesa, o que está em cima do balcão. Esses dias, sabe o que aconteceu? Estava uma faca na mesa e a minha filha, muito esperta, muito ligeirinha, ela subiu, colocou as pontinhas dos pés assim, estava tentando ver o que estava em cima da mesa e de repente ela colocou a mãozinha na faca. O papai deu aquele olhar arregalado. Filha, não! Você está pegando numa faca, solta isso daí. Naquele momento, a minha filha olhou para a minha cara assustada e ela correu para o sofá chorando. No conceito dela, o papai foi mal. Mas no conceito de todos nós aqui, nós sabemos disso, eu fui um bom pai naquele momento. Eu precisei disciplinar a minha filha, falar um pouco mais agressivo com ela naquele momento, porque ela estava cometendo um erro gravíssimo, que poderia lhe custar a saúde. Queridos irmãos, assim também é com Deus nas nossas vidas. Às vezes passamos por dificuldades, às vezes passamos por momentos de sofrimento, às vezes não temos todas as respostas positivas para as nossas orações. Mas se você não recebeu algo do qual você pediu, agradeça a Deus, porque foi melhor assim. Às vezes, queridos irmãos, nós queremos algo da parte de Deus, mas aquilo vai ser um estrago para as nossas vidas. Apesar de muitos pais não trazerem mais a disciplina para os seus filhos nos dias de hoje, Deus continua disciplinando aqueles a quem Ele ama. Recebeu um não na sua vida, querido irmão, através de uma oração? Agradeça a Deus porque Ele te ama. Deus te ama. Deus me ama. E Ele é um bom pai para os seus filhos e os disciplina. A disciplina é importante para todos nós. Queridos, essa semana aconteceu também da minha filha querer começar a colocar o dedo na tomada. Ela vê lá um buraquinho, ela fala, o papai coloca alguma coisa aqui para carregar, o papai coloca o celular aqui com um fiozinho. O que será que tem ali? Quero saber. E assim também nós agimos espiritualmente muitas vezes. Será que alguma vez você já quis colocar o dedo na tomada espiritualmente falando? E Deus falou, não, filho meu, aguarda, espera, não faz isso, não é isso que eu tenho para você agora. Será que muitas vezes nós pedimos uma Ferrari sem a capacidade de termos aquela Ferrari? Temos que tomar cuidado. O segundo ponto é que mesmo que um bom pai seja disciplinador, um bom pai também precisa ter compaixão. É o segundo ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos. Salmo de número 103, versículos 13 e 14. A palavra de Deus nos diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, Salmo 103, versículos 13 e 14. Ele diz aí, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos
pó. Deus disciplina? Disciplina. Mas Deus também tem compaixão ao nos disciplinar. Irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, do universo, Ele é todo poderoso. Imaginem se Ele pesasse a mão dele sobre nós, pobres mortais, pobres pecadores, que voltaremos ao pó. Então Deus, quando disciplina, Deus, quando traz algo para as nossas vidas, Ele tem compaixão de nós. Jesus Cristo teve que dar a vida dele por todos nós, porque Deus, o Pai, teve compaixão de cada um de nós. Porque toda a ira de Deus, por causa do pecado, estava sobre Jesus naquela cruz. Deus tendo compaixão dos seus filhos. Deixa eu contar algo para vocês aqui novamente. Todas as vezes que eu dou um xingão na minha filha, eu brigo com ela, ela chora. Mas o meu coração de pai dá aquela derretida, irmãos. Mas vocês, por favor, nunca contem isso para ela, tá bom? Ela não pode saber dessas coisas. Eu vejo o rostinho da minha filha chorando, aquelas lágrimas descendo, ela brava, ela nervosa. Aí muitas vezes eu falo assim, que coisa feia, o papai não gostou do que você fez. Aí ela olha, ela fala, eu vou ganhar meu pai. Aí da mesma forma que ela está fazendo manha, no mesmo momento, ela abre aquele sorrisão para mim, ela faz assim, para ganhar o papai. E todas as vezes eu dou risada. Aí ela sabe, o papai teve compaixão de mim. Então, é algo que nós precisamos aprender do Senhor, que precisamos disciplinar quando é necessário, mas também precisamos aprender a ter compaixão dos nossos filhos. Nem sempre os nossos filhos vão ser perfeitos. Nem sempre os nossos filhos vão tirar as melhores notas. Mas nós precisamos ter compaixão deles. Nós também não éramos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E precisamos ter compaixão dos nossos filhos. Porque Deus se compadeceu de nós, nos perdoando das nossas falhas e dos nossos pecados. Disciplina sim, mas também com compaixão. Infelizmente, temos muitos erros e desequilíbrios a respeito dessa matéria. Muitos deixam de ser disciplinadores e permitem que os filhos façam de tudo, e muitos outros também deixam de ser compassivos e pesam demais a mão quando vão aplicar algum tipo de disciplina. Precisamos tomar cuidado, porque o nosso Deus, Ele é disciplinador, compassivo e misericordioso. Deus é misericordioso e compassivo conosco. E aqui, queridos pais e mães também, um alerta de Deus para as nossas vidas. Será que temos sido compassivos com os nossos filhos? Aí você pode me perguntar, pastor, qual é o conceito ou qual o significado da palavra compaixão? Qual é a melhor forma de definirmos isso? É você se colocar no lugar do seu filho. Você tem se colocado no lugar do seu filho? Muitas vezes, na correria do dia a dia, não temos nos colocado no lugar dos nossos filhos e deixamos muitas coisas passarem batido. Mas é importante que tenhamos compaixão e misericórdia deles também. Seu filho está com algum problema na sua casa? Pare imediatamente para ouvi-lo. Pare para ouvir. É mimimi? Senta com ele, ouve, dá atenção para ele e fala, filho, é mimimi. Levanta, tamo junto, mas é mimimi. É algo difícil? Senta para ouvir, dá atenção para ele, porque nós estamos falando sobre isso na nossa escola bíblica, inclusive hoje falamos, que muitas vezes nós aconselharmos os nossos filhos, não é somente nós ouvirmos e darmos atenção para as outras coisas. Eu estou com você aqui te ouvindo, mas a minha atenção está
no jogo de futebol, minha atenção está nos meus amigos, minha atenção está, seja lá onde for, no videogame, na tela do computador, não sei onde está a minha atenção, no celular, no que está nas informações que eu quero ouvir. Então pare, tenha momentos de atenção total com os seus filhos e com a sua família. Porque isso é compaixão, é você se colocar no lugar daquela pessoa. E Deus é compassivo, Deus é misericordioso. E o quarto ponto é que um bom pai conhece os seus filhos. Olha de novo nas Escrituras, vamos ver nas Escrituras, Mateus 11, 27, o irmão Vinícius vai trazer aqui, Mateus 11, 27. Olha que texto bonito do relacionamento de Jesus com o Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha que parte linda desse texto. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Pais, mães, vocês conhecem os seus filhos? Eu tento todos os dias passar muito tempo com a minha filha para que eu possa conhecer ela cada dia mais e mais. Eu sou um pai imperfeito, eu sou um pai que nem me comparo a Deus. Mas será que nós estamos passando o nosso tempo tentando conhecer mais dos nossos filhos? Algumas coisas eu conheço da minha filha. Quando ela aponta algo, eu sei que ela quer alguma coisa. Quando ela começa a chorar, algumas questões estão ali naquele momento para eu tomar uma decisão. Tenho que dar alimento, tenho que dar fruta, tenho que trocar ela, tenho que fazer alguma coisa. São sinais que os nossos filhos dão. Muitas vezes os filhos nos passam sinais daquilo que eles estão precisando, de carinho, afeto, atenção. E nós, pais, com essa responsabilidade, precisamos dar o que os nossos filhos pedem. Precisamos conhecer os nossos filhos. E aqui entra uma verdade espiritual. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus, irmão? Sim, glória a Deus. Deus te conhece. Deus conhece o íntimo do seu coração. Amém. E você conhece os desígnios do coração de Deus? Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Tá bom, pastor? Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, Jesus. Maravilha. Então Jesus é que conhece o Pai. Mas vejam o que a palavra diz. Aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus também revela a respeito do Pai coisas para as nossas vidas. Se queremos conhecer o Pai das luzes, precisamos ter tempo também com Ele. Tempo de oração, tempo de meditação na palavra. Tempo com Deus. Isso é ter a família na presença de Deus. A Bíblia é muito linda, queridos irmãos. A Bíblia, ela é prática. Ela é fácil de ser vivida e também, muitas vezes, difícil devido à nossa própria desobediência. Um bom pai conhece seus filhos. Sim, a quinta lição. Um bom pai deve ser exemplo para os seus filhos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Os irmãos que quiserem aí podem anotar para depois vocês conferirem todos esses trechos lá nas Escrituras. O que o Senhor Jesus Cristo estava falando a respeito do Pai? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quer ser um bom pai para o seu filho? Seja um exemplo do que ele deve ser. Muitos costumam dizer que palavras trazem as pessoas, mas o exemplo arrasta as pessoas para perto de você. O próprio Senhor Jesus Cristo disse a respeito dos fariseus
que eles eram hipócritas, porque façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem uma coisa, mas fazem outra coisa completamente diferente. Os nossos filhos são os melhores, são as melhores pessoas para perceberem a nossa própria falsidade, os nossos próprios erros, as nossas próprias questões internas, daquilo que nós falamos e não fazemos. Todo pai precisa ser um bom exemplo para os seus filhos. Esses dias, queridos irmãos, estava acontecendo uma situação e eu estava presenciando essa situação e a criança começou a gritar com a mãe. A criança começou a gritar com o pai dela. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pai, me dá tal coisa, pai, me dá tal coisa, pai, eu quero, pai. Ah, você isso, você aquilo. Ah, eu odeio você, eu não aguento mais você, eu te odeio. Aí eu falei, Jesus, entra aí na causa, Senhor. Coitado desses pais, olha essa criança, tadinho dos pais. Aí daqui a pouco a mãe falou, para de gritar, menina. Para de gritar! Cala sua boca! Eu não quero saber! Cala sua boca! Cala a boca! Não quero saber! Você é feia! Você é isso! Você é aquilo! Você é horrível! No mesmo momento eu falei, Jesus, coitada dessa criança. A mãe falava, para de gritar, mas ela estava gritando. Para de falar isso, mas ela estava falando aquelas coisas. Semana que vem vai ser casamento na presença de Deus. Na outra semana vai ser criando filhos, educando filhos na presença de Deus. E uma das coisas que eu vou falar a respeito, um dos ensinamentos que eu vou trazer a respeito, é que se nós queremos educar os nossos filhos, nós também precisamos ser um exemplo para eles. Porque os nossos filhos seguem tudo aquilo que nós fazemos. Pai, mãe, você é o primeiro professor do seu filho. Não adianta ensinar tudo errado para o seu filho e depois levar para a escola achando que seu filho vai virar um Einstein, se você não incentivar ele no seio da sua casa. Não adianta achar que o seu filho vai ser o próximo Billy Graham, o próximo John Wesley, se você não ensinar a respeito da palavra de Deus para ele no seio da sua casa. Na história cristã, existe um homem chamado John Wesley, no qual o Espírito me lembra aqui. Quem foi John Wesley? Foi um grande pregador dos anos mais ou menos 1700, se não me falha a memória. Um excelente pregador, ganhou inúmeras almas para Jesus. Para vocês terem uma ideia, queridos irmãos, alguns dizem que ele deu voltas ao mundo no seu cavalo. A distância que ele percorria pregando o evangelho, ele deu voltas ao mundo no seu cavalo, pregando a palavra de Deus. Mas sabe o que a mãe do John Wesley fazia todo dia? Ela tinha 19 filhos. 19 filhos. Aí você fala, meu Deus, eu tenho 1, 2, eu estou sem tempo, eu estou na correria, né, irmão? O irmão Geraldo está dando risada aqui. Eu tenho a Lívia, eu já estou na correria, já é difícil as coisas. Imagina essa mulher com 19 filhos. Mas, durante a semana, ela separava para cada um deles, sabe o quê? Um tempo para falar a respeito da palavra de Deus. Um tempo para falar a respeito da Bíblia. E ela não só falava da Bíblia, mas ela ensinava conceito por conceito em uma metodologia. Foi por isso que John Wesley se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus vivos nessa terra. Ensinamento. Exemplos para os seus filhos. E nós, como pais, precisamos nos lembrar de sermos bons exemplos para os nossos filhos. Filho, não faz isso. Pai, por que não se você faz? Mãe, por que não se você faz? Ah, cala a boca, moleque, eu faço porque eu quero. Hipocrisia. Cala a boca porque eu mando, eu sou autoridade aqui. Hipocrisia. A sua autoridade precisa ser ganha no seu lar através do seu exemplo. Exemplo para os nossos filhos. E por último, a última lição que eu gostaria de passar para os irmãos é que um bom pai, ele é presente, ele ama e ele incentiva os seus filhos. Mateus 17:5. Olha que passagem linda de novo, maravilhosa.
Mateus 17:5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Aqui, queridos irmãos, estava acontecendo a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Jesus, com 3 dos seus discípulos amados mais próximos, ele foi até um monte. Nesse monte apareceram Moisés de um lado, Elias do outro. E aí os discípulos perceberam que Jesus era verdadeiramente o Messias, era o Filho de Deus, ele era Deus. Porque o rosto de Jesus estava de uma maneira transformada, estava algo maravilhoso. E nessa passagem aqui, Deus falou para eles o seguinte: vocês estão vendo aqui esse homem chamado Jesus? Ele é o meu filho. Ele é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ouçam a voz dele. No batismo de Jesus, Deus falou a mesma coisa. Este é o meu filho, ouçam ele. Nós vemos aqui presença, porque Deus não ficou lá, meu filho, não quero saber. Presença. Opa, meu filho, estou aqui com ele. Ele não está só. Nós vemos também aqui elogio e amor. Meu filho amado, em quem eu me alegro, a ele atendei. Incentivo. Ser um bom pai é estar presente na vida do seu filho, é amar o seu filho, se alegrar nele e também incentivar o seu filho. Será que como pais, mães, nós temos incentivado os nossos filhos a sonharem? Será que nós estamos presentes na vida deles? Quem assistiu aqui às Olimpíadas? Amém. Alguns irmãos estão aí, não, pastor, estava muito tarde. Muito difícil. Não dá para assistir. Mas nessas Olimpíadas nós vimos uma garota de 12, 13 anos, 13 anos, exatamente, 13 anos, a tal da Raíssa Leal. E ela ganhou a medalha de prata no skate. Que maravilha! Você já pensou, do mundo inteiro você ficar no segundo lugar? Que coisa maravilhosa! Legal. Sabe qual foi uma das coisas que ela falou? Meus pais sempre me incentivaram, desde pequena, a andar de skate. Temos incentivado os nossos filhos a sonharem? Seu filho traz um sonho para você, você fala, não, filho, não vai fazer isso daí não vai dar certo não. Não, dá trabalho demais. Não, esquece, isso daí não é para você. Você é burro demais para isso. Não, o quê? Não é para você não, filho, fica cegado. Isso daí é para quem tem dinheiro. Incentivo. Filho, eu te amo. Filho, parabéns pelo que você fez. Filho, você está lindo hoje. Filha, você está linda hoje. Incentivo. Será que como pais nós temos massacrado os nossos filhos de tanta coisa negativa? É importante, queridos irmãos, para o futuro dos nossos filhos, nós sabemos amar, estar presente na vida deles e também incentivá-los para que eles possam crescer e atingir o máximo do seu potencial. Vocês acham que a mãe do John Wesley, que eu acabei de trazer aqui, ela falava, filho, esquece a palavra de Deus. Não, isso daí é muito difícil. Não, esquece, você não sabe nem ler direito, olha aí, você não vai conseguir, não, esquece, para. Vai fazer alguma outra coisa. Vai fazer algo que dê dinheiro na sua vida. Vai fazer alguma outra coisa mais interessante, mais legal. Você tem empurrado os seus sonhos na vida do seu filho? Papai, mamãe, eu quero pregar a palavra de Deus. Filho, esquece isso daí. Vai ser médico, é muito mais legal. Incentivar os nossos filhos. E uma das preocupações que eu tenho, que é gritante no meu coração, queridos irmãos, sabe qual que é? Será que temos incentivado os nossos adolescentes e os nossos jovens a fazerem a obra do Senhor?
Será que temos incentivado os nossos jovens, os nossos adolescentes a fazerem um curso de teologia? Será que olhamos para os nossos filhos e falamos, Deus, que ele possa ser um futuro pregador, que ele possa ser um futuro missionário? Porque se a sua vida está aqui hoje, foi devido à vida de alguma outra pessoa que falou a respeito da palavra de Deus para você. Se você tem a salvação aqui hoje, é porque alguma outra pessoa, a não ser que um caso extraordinário aconteceu, e isso pode acontecer, mas é porque Deus trouxe um homem ou uma mulher de Deus para a sua vida. Queridos, toca muito o meu coração, eu já estou encerrando mesmo, prometo isso. Toca muito o meu coração, e isso me faz orar muito, chorar muito a respeito disso, é que infelizmente em todas as coisas desse mundo, jovens e adolescentes estão sendo incentivados a seguirem. Mas com relação à palavra de Deus, sempre tem deixado por último. E eu vou explicar isso daqui para vocês. Para uma criança ou para um adolescente entrar na universidade, com quantos anos ele precisa ter? 17 anos, nós já temos adolescentes entrando na universidade. Para uma criança ter o sonho de ser um jogador de futebol, ele tem que entrar nas escolinhas de base. 9 anos, 8 anos, 7 anos, 5 anos, já tem pais que colocam lá. Essa moça que ganhou a medalha de prata, ela começou a andar de skate com 9 anos de idade. Com 13 ela foi medalhista de prata. E por que muitas vezes nós falamos para os nossos jovens e para os nossos adolescentes? Vai fazer algo da sua vida, depois você prega a palavra de Deus. Faz uma faculdade, faz uma universidade, vai trabalhar e depois com 30, 40, 50 anos, aí você pensa em pregar a palavra de Deus, porque aí você já vai estar estável na sua vida. Jesus não prometeu estabilidade nas nossas vidas. A palavra ainda precisa ser pregada. Será que temos incentivado os nossos jovens a pregarem a palavra de Deus? Filho, você tem 13 anos, você ainda tem um potencial enorme, vai conquistar esse mundo para Jesus. Porque eu fui salvo através da pregação de alguém. Prega, porque você está pregando a respeito das coisas da eternidade. Pais, mães, incentivem os seus filhos para as coisas que são de Deus. Não deixem para depois, porque Jesus está voltando. Muitas vezes você pode falar para o seu filho, filho, vai fazer uma universidade, seu filho vai fazer uma universidade, enquanto isso Jesus voltou, e as almas que ele poderia ter salvo não foram salvas. Ou para quem ele poderia ter pregado não ouviram da sua mensagem. E aí você pode estar se perguntando agora neste momento, pastor, para nós encerrarmos. Eu não tenho sido um bom pai. Eu tenho sido um péssimo pai. Pastor, como essa mensagem falou no meu coração, porque de todas as coisas aí que o senhor falou, eu não me encaixo em nenhuma delas, ou eu me encaixo em uma, duas. E queridos irmãos, eu trouxe 6 aqui, mas a palavra de Deus nos diz como Ele é um Pai bondoso e maravilhoso e tem coisas para nos ensinar em todas as Escrituras e são inúmeras. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando a respeito disso, mas você pode estar se perguntando, eu não sou um bom pai, o que eu posso fazer? E eu tenho uma mensagem animadora para vocês. Eu também não sou um bom pai. Eu poderia ser muito melhor do que eu sou hoje. E você pode estar falando, legal, pastor, eu me identifico com você, mas o que eu faço? Arrependa-se e volte aos caminhos corretos do Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 16. Ele diz aí, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que isso nos ensina? Que se você se arrepender dos seus pecados como um pai, se você se arrepender dos seus pecados como marido, se você se arrepender dos seus pecados como filho, seja lá o que for, se você se arrepender dos seus pecados, Deus traz o Espírito Santo dele para a sua vida. Você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus na sua vida. O Espírito Santo te capacita para que você possa ser um bom pai. Eu, Hudson, tenho inúmeras falhas como pai, mas o Espírito me capacita para ser um bom pai para minha filha.
para ser o melhor que eu posso ser para ela. E através das Escrituras, o Espírito me mostra o que eu devo fazer para ser o melhor pai para minha filha. O Espírito me mostra o que eu devo fazer para ensinar os irmãos, todos aqueles que são pais, o que devem fazer para os seus filhos. Jesus entra nas nossas vidas, queridos irmãos, e Ele transforma os nossos corações. Ele transforma as nossas vidas para sermos bons pais. E por último, eu sei que talvez essa mensagem pode ser dolorosa para muitos. Você pode se perguntar, pastor, que ótima mensagem. Pastor, eu vou ser um melhor pai. Mas essa mensagem dói no meu coração porque eu não tive um bom pai. Meu pai foi falho comigo, meu pai abusou de mim, meu pai não cuidou de mim, meu pai foi falho em inúmeras coisas, meu pai ainda continua sendo falho, meu pai não tem amor por mim, meu pai não tem respeito, meu pai não me incentiva. Eu gostaria de dizer para você também, existe uma esperança, pois nós não somos mais órfãos. João, capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João. Abram todos comigo. Gostaria de incentivar os irmãos todos a abrirem a palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Seu pai pode ter sido falho, pecador nessa terra, errado a respeito de inúmeras coisas com você. Mas eu gostaria de te dizer, você tem um pai. Por mais que você pense, eu odeio meu pai, eu não aguento meu pai, ele é alguém que eu não suporto na minha vida, eu queria ter um pai, nesse dia dos pais eu estou passando sozinho, eu não tenho ninguém para falar feliz dia dos pais. Diga para Deus, porque Ele continua sendo seu pai. Aceite o testemunho do filho na sua vida e torne-se também um filho por herança. Jesus conquistou isso na cruz por nós e hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai. Aceitamos Jesus nas nossas vidas e temos livre acesso ao Pai.